o conceito real da Páscoa para as nossas crianças. Mas existe um negócio curioso. Vocês, quando foram crianças também, que estudaram nas suas escolas, alguém explicava para você: vamos celebrar a Páscoa, aí aparecia coelhinho para você pintar, pregar algodãozinho ali, né? Alguém explicava para você qual era o motivo da Páscoa? Porque na minha escola não explicava. Eu não sabia que estava celebrando a Páscoa, mas eu não sabia o significado da Páscoa. O que nós estamos comemorando? A Páscoa. Mas o que é a Páscoa? O que significa a Páscoa? Em todos os lugares, os meios de comunicação, tanto em supermercado como em TV, eles não deixam sair das nossas mentes assim, aqueles coelhinhos fofinhos e aqueles ovos de chocolate deliciosos. E as nossas crianças, elas ficam pedindo: eu quero um ovinho de chocolate, eu quero um ovinho de chocolate. Não é assim que acontece? Né? Olha aí. Mas hoje nós queremos trazer uma reflexão para a igreja. Hoje nós queremos, acima de tudo, compreender o significado da Páscoa, que está escondida pelos ovos de chocolate. Nós queremos falar da história verdadeira da Páscoa, a história de Jesus. A Lu vai ajudar. A história de Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém? Nós vamos hoje entender detalhadamente a história da Páscoa. Ela amarrou tão bem amarradinho. É porque todas as marchinhas de óculos, né? Além das crianças. Então, olha aqui o nosso ovo de chocolate. Então nós vamos contar aqui a história da verdadeira Páscoa, que os ovos de chocolate escondem. Na semana da Páscoa dos Hebreus, Jesus, ele entrou na cidade de Jerusalém montado, a Lu vai me ajudar, em um jumentinho emprestado. Ele montou em um jumentinho emprestado e ele se dirigiu para a entrada de Jerusalém. Lá, quando as pessoas ouviram que Jesus ia entrar na cidade, muitas pessoas correram para a porta da cidade e elas pegaram ramos de palmeira e saíram ao encontro de Jesus e começaram a cantar, e cantar uma musiquinha parecida assim, mais ou menos. Imagino eu, né? E ele entrou na cidade. No momento em que o povo hebreu estava comemorando, estava se preparando para celebrar a Páscoa. Mas o que é a festa de Páscoa para o povo hebreu? A festa de Páscoa para o povo hebreu é uma festa em que eles agradecem a Deus por eles terem livrado eles do cativo no Egito, numa cidade chamada Egito. Nessa cidade havia um rei e ele se chamava Faraó. Então, o Faraó, ele explorava o povo hebreu e escravizava. E o povo hebreu, ele sofria muito. E então o povo hebreu começou a clamar ao Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia. E Deus o ouviu. Você sabe por quê? Porque Deus sempre ouve as nossas orações. Quando nós estamos aflitos,
Quando nós estamos com o coração quebrantado, Deus sempre ouve as nossas orações. Então Deus ouviu a oração do povo hebreu e Ele levantou um homem chamado Moisés para ajudar o povo em sua libertação. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós clamamos a Ele, Deus move céus e terras, Deus levanta pessoas, Deus faz coisas acontecerem em nosso favor, amém? Então Deus levantou Moisés e disse para Moisés: vai lá falar com o faraó e diga para que ele deixe meu povo sair. Mas o faraó, ele fechou seu coração, ele não deixou o povo sair. E então Deus mandou castigos para a terra do Egito. E no final, Deus matou todos os primogênitos da terra de Faraó. Mas Fernanda, o que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho de cada família. Quantos conhecem Israel? Aquele rapazinho que está de cinza ali fora. É o meu primogênito. É o meu filho mais velho. Então assim, houve morte em toda a terra do Egito dos primogênitos, tanto de pessoas como de animais. Somente não morreram os da família dos hebreus. Mas como isso pode acontecer? À noite, o Senhor, através de Moisés, orientou o povo que eles matassem um cordeiro e pegasse o seu sangue e passasse nas portas da casa. Então, quando o anjo da morte passasse a noite naquele lugar, a casa que tivesse a porta manchada do sangue do cordeiro, ali não haveria morte. Mas a porta que não tivesse suja de sangue, ali o anjo da morte entraria e mataria o primogênito. O que aconteceu? Todo o povo egípcio houve morte, tanto de animais como de pessoas. E então o faraó se irou contra o povo hebreu. E todo o seu povo egípcio ficou irado contra o povo hebreu. E disseram: saiam daqui, levem todas as suas mulheres, crianças, todas as suas coisas, vão embora dessa terra. Nós não queremos mais vocês aqui. E então o povo foi todo embora. Ele foi liberto. A partir dali, a Páscoa foi instituída. E ela é uma das maiores celebrações do povo judeu, tendo como maior símbolo o cordeiro que foi morto para a salvação dos hebreus. Amém? E Jesus estava passando ali na cidade de Jerusalém no período dessa festa. Nesse período dessa festa, e ele convidou os seus melhores amigos para celebrarem a festa com ele. Ele tomou o pão e pegou o cálice. Ele partiu o pão e disse que aquele pão representava o seu corpo, que seria moído, dilacerado e pregado na cruz. E que aquele cálice, o vinho que estava no cálice, representava o seu sangue, que seria derramado pelo perdão e libertação dos pecados. Mas, irmã, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo, viu, crianças? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, faz, sente ou diz que desagrada a Deus. Irmão Márcio, me dê um exemplo de pecado. Desobediência? Exemplo de pecado. Desobedecer os pais, colar na escola, desobedecer a professora. Fala, meu filho. Falar palavrão. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. E Jesus veio para pagar por todos esses pecados. Jesus sabia o que estava para acontecer ali em diante. E ele sabia que tudo o que estava para acontecer fazia parte de um grande plano, um plano perfeito de Deus.
Ele saiu dali e foi trair Jesus por quantas moedas? Não ouvi? 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata, ele disse aos soldados onde Jesus estava e onde ele poderia ser preso. E então Jesus foi preso pela traição de Judas. Mas Jesus estava, enquanto Judas saiu dali e foi trair Jesus, Jesus foi para outro lugar onde os discípulos se reservaram para orar. Ele queria orar porque o coração dele estava apertado. O coração dele estava frio. Ele foi pedir a Deus forças para poder suportar tudo aquilo que estava por vir, tudo aquilo que viria, porque ele sabia o que ele iria passar e ele precisava de forças. E Deus, ele ouviu as orações de Jesus. Porque Deus, como eu falei para vocês, ele nos ouve sempre. Amém? E Deus enviou anjos para consolarem o Senhor. Após a oração, quando ele terminou de orar, os soldados o encontraram, prenderam e o levaram para julgamento. Quando eles foram quando ele foi levado para julgamento, eles procuraram nele alguma falta para tentar condená-lo à morte. Mas eles encontraram alguma falta em Jesus? Ele tinha cometido algum crime? Algum pecado? O Filho perfeito de Deus, nele não havia pecado algum. Ele era perfeito. Mesmo assim, quiseram crucificá-lo. E os soldados levaram ele e bateram nele com chicotes. Mas não eram chicotes assim que bateram em Jesus. Vocês sabem como eram os chicotes que usaram em Jesus? Nas pontas haviam metais e ossos. Você consegue imaginar um chicote com metais e ossos na ponta? E com esses chicotes eles tacavam o corpo de Jesus. E isso aumentava a sua dor. E aqueles metais e ossos dilaceravam a sua carne. E ele sangrou muito, a sua carne ficou toda dilacerada. Depois, eles que chicoteavam ele, eles zombavam dele. Tente imaginar, eles cuspiram no rosto de Jesus, colocaram sobre ele um manto vermelho, e sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Os espinhos eram grandes assim, e esses espinhos entraram em sua carne e rasgaram o seu rosto. E zombavam dele e diziam: salve o rei dos judeus! Que a coroa de espinhos quebrou. E depois que fizeram tudo isso, que escarneceram dele, entregaram a ele uma pesada cruz feita de madeira. E fizeram que ele carregasse essa cruz, arrastando essa cruz pesada por toda a cidade. Sabe como quê? Com prova de vexame, humilhação. Um homem que não tinha pecado algum carregou aquela pesada cruz por toda a cidade. E quando ele saiu finalmente da cidade, carregando aquela cruz, Jesus foi levado a um lugar chamado Gólgota. Vocês sabem o que significa a palavra Gólgota? Não? Vamos aprender agora. Gólgota significa caveira. O monte da caveira, o monte de morte. Lá eram crucificados e mortos os piores criminosos. E quando ele chegou lá, eles pegaram a cruz, deitaram no chão, pegaram o corpo de Jesus, que estava ali já todo acabado, dilacerado,
e colocaram sobre a cruz. Juntaram seus pés e suas mãos e pregaram com pregos. Não eram pregos fininhos como esse, não. Eram maiores assim, ó. E bateram. E então eles ergueram a cruz. E Jesus ficou ali, o seu sangue caindo. Ele sentiu toda aquela dor. Ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi por isso que Jesus morreu. Naquele lugar, naquela época, o castigo de cruz, ele era dado ao pior criminoso. Mas o que foi que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? O que Jesus fez para merecer tal castigo? Para merecer ser chicoteado, para merecer ser humilhado, cuspido no rosto. O que ele fez para merecer aquela cruz? O que Jesus fez? Você sabe qual foi o maior crime de Jesus? Você sabe qual foi o maior crime de Jesus? Foi ter se apaixonado por você. Foi ser apaixonado por pessoas. Esse foi o maior crime de Jesus. Foi ele ter sido apaixonado. Por ele ter se apaixonado por nós. Por ele ter se apaixonado por nós, ele se entregou naquela cruz. E quando ele estava lá derramando seu sangue, ele disse: pronto, está pago. O preço pelo pecado, pelos pecados, está pago, está consumado. Todos os pecados, crianças, todos, do mais pequeno ao mais horrível pecado, todos estão pagos. Tudo. E então, ele suspirou e morreu. E então, os soldados que estavam embaixo começaram a jogar a sorte ali, o dadinho, para saber quem queria ficar com as vestes de Jesus. E olharam assim: será que ele morreu? Vai lá ver se ele morreu. Aí pegaram uma lança e enfiaram assim, ó, no lado de Jesus. E aí eles constataram que Jesus estava morto. Ao sair dali, então, eles tiraram o corpo de Jesus da cruz, e envolveram o seu corpo em um linho branco. E colocaram o seu corpo em um sepulcro. O que é sepulcro, Fernanda? É uma caverna com uma pedra na frente. Era lá onde eles guardavam os corpos de pessoas mortas. E então eles guardaram o corpo de Jesus ali, colocaram uma pedra na frente e colocaram guardas vigiando. E acabou ali essa história. Ele morreu, pronto. Conte comigo, igreja. Sexta-feira. Sexta-feira. Mais forte. Sexta-feira. Sexta-feira. Sábado. Domingo. Umas mulheres foram lá visitar o corpo de Jesus. E quando elas chegaram lá, a porta estava aberta e o túmulo estava vazio. Você sabe por quê? Porque Jesus havia ressuscitado. Ele não estava mais lá. Glória a Deus. Amém? Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Ele vive. Aleluia. Diga comigo, ele vive. Ele vive. Ele vive. E o nosso pecado, o preço pelo nosso pecado, já foi pago. A única coisa que Ele quer é que você deixe
faça morada. Que você esqueça coelhinhos bonitinhos, chocolates, e que você realmente celebre a verdadeira Páscoa. Que você tenha uma Páscoa feliz com a sua família em casa, porque a palavra de Deus diz que a casa que recebe o Senhor Jesus, ela é um pedacinho do céu. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. O pastor, ele vai fazer uma oração sobre a Páscoa. Deus mais uma vez segura em minha mão.